Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, bem-vindos mais uma vez ao canal Palavra e Estudos Bíblicos, para juntos nós aprendermos mais uma porção da santa e bendita Palavra do Senhor. E antes de nós abordarmos o texto a ser lido, eu quero pedir a vocês, mais uma vez, para não se esquecer de deixar o seu like, de se inscrever no canal e acionar o sininho de notificações. E, com a graça de Deus, nos ajude no crescimento deste canal para a glória do Senhor Jesus. E lembrando que mais importante do que as visualizações de vocês é o aprendizado de cada um de nós dentro da santa e bendita palavra do Senhor. É o nome do Senhor Jesus ser honrado e ser glorificado através da explanação da sua santa e bendita palavra. Mas é muito importante, sim, a participação de vocês. Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. O texto a ser lido está contido no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21, que diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que ela vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar do pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela mesma hora a sua filha ficou sã. Amém. Então, amados, a nossa leitura foi do versículo 21 até o versículo 28 do citado capítulo de Mateus, capítulo 15. E nós encontramos neste texto um exemplo de humildade, um exemplo de perseverança e um grande exemplo de fé. E o mais importante ainda que nós queremos salientar, que este exemplo não veio de parte daqueles que nós poderíamos esperar, por exemplo, de um judeu, de um discípulo, mas veio de uma pessoa que menos esperada. O texto nos fala a respeito da mulher cananeia. O Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículo 24, que nos fala a respeito desse mesmo texto, essa mesma passagem, vai nos dizer que ela era uma mulher de ascendência grega, mas sírio-fenícia de nascimento. E por que sírio-fenícia? Porque no período
no período do general Pompeu, a Fenícia foi anexada à terra, aos territórios da Síria. Então, quem nascia naquela região era chamado de Ciro Fenício, nessa ocasião. E essa mulher, ela vinha de uma ascendência muito forte, pois ela era grega. Os gregos, nós bem sabemos que eles são herdeiros dos antigos fenícios no quesito da escrita, do primeiro idioma escrito, e da perfeição da cultura. Os gregos, eles herdaram esse legado dos fenícios, e então era um povo muito respeitado, e eram exímios guerreiros, exímios lutadores. E então essa mulher vinha de um povo, de uma ascendência considerada muito importante. E este povo também, como a maioria das nações que circunvizinhas da Judéia, eles eram politeístas, ou seja, eles adoravam vários deuses ao mesmo tempo. Eles tinham os deuses da fertilidade, os deuses da chuva, os deuses do sol e assim por diante. Eles adoravam várias entidades religiosas ao mesmo tempo. E essas adorações eram adorações, geralmente adorações pagãs, que vinham acompanhadas de sacrifícios humanos, eram acompanhados os cultos normalmente eram acompanhados de prostituições, e os sacerdotes, as sacerdotisas dessas entidades ofereciam então um culto permeado de prostituição. E esses cultos normalmente atraíam a presença de espíritos malignos, espíritos imundos, porque eram cultos impuros, eram cultos que não tinham nada a ver com o verdadeiro culto com o qual se cultuava ao Senhor Deus de Israel. E essa mulher, possivelmente essa mulher, a sua filha foi cometida. Ela foi cometida através desses cultos pagãos, possivelmente através desses cultos pagãos. A sua filha foi cometida de um desses espíritos malignos. E ela sofria muito. A filha sofria e ela também sofria muito ao ver a sua filha naquela situação. E essa mulher, ela possivelmente, apesar de ser uma estrangeira vivendo nas regiões vizinhas da Judéia, ela certamente ela ouviu falar do Messias dos judeus, que eram aguardados pelos judeus, o Messias que viria, o filho de Davi, o descendente de Davi, que viria para remir a nação de Israel. E esse Messias era aguardado com ansiedade pelos judeus. E essa mulher, certamente, ela fica sabendo, ela tinha algum conhecimento a respeito deste Messias que nasceria de uma virgem, de uma mulher. E ela ouvindo, diz o texto que ela ouvindo falar do Senhor Jesus, ela ouviu falar do Senhor Jesus, e no seu coração certamente ela creu que aquele não poderia ser outro, senão aquele que era prometido
nas escrituras judaicas. E ela ouve falar do Senhor Jesus e ela fica convencida de que aquele não era mais um líder espiritual, não era simplesmente um curandeiro, um milagreiro, não era mais um daqueles que prometiam milagres, que prometiam curas, pois, afinal de contas, certamente as notícias que chegavam até ela é de que os milagres efetuados pelo Senhor Jesus eram de fato advindos da parte do Senhor Deus. E o coração dela se enche dessa convicção. E quando o Senhor Jesus ele sai da região da Judéia e vai para as regiões de Tiro e Sidom, que eram regiões fenícias, certamente para haver um descanso entre os constantes embates que havia entre ele e os judeus, especialmente os fariseus, onde o Senhor Jesus estava. Eles enviavam comissões para tentar o Senhor Jesus, para o intuito de fazê-lo cair em alguma contradição. E voltando ao texto do capítulo 7 de Marcos, o texto diz que ele entrou numa casa e o desejo dele é de que ninguém soubesse. Então, certamente, ele, como homem, ele queria descansar um pouco desses embates. Mas só que não foi possível, porque essa mulher ficou sabendo que ele estava ali, e ela aflita, e não sem razão, porque quem não se sente aflito com uma pessoa, um familiar, ou a filha dela, se encontrava cativa, se encontrava possessa de um espírito maligno. Esse espírito maligno certamente perturbava não somente a sua filha, mas perturbava ela também, perturbava o convívio familiar. E ela vai até o Senhor Jesus. E então ela clama ao Senhor Jesus: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então, dessa palavra, Senhor, filho de Davi, é que nós dependemos, que nós concluímos que certamente ela conhecia algo, tinha um conhecimento razoável acerca dos escritos judaicos, das promessas judaicas, das promessas da vinda do Messias, do descendente de Davi, pois somente aqueles que tinham algum conhecimento acerca desses escritos é que se dirigia ao Senhor Jesus: Senhor, filho de Davi, como o cego Bartimeu, quando ele pede o Senhor Jesus para curar ele da sua cegueira, ele se dirige ao Senhor Jesus: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz o texto que aparentemente o Senhor Jesus, ele ignora esta senhora, ela ignora esta mulher, pois diz o texto que ele de início não lhe respondeu nenhuma palavra. E de forma que os seus discípulos, eles se sentem incomodados e falam para ele: olha, manda ele embora, que ela vem gritando atrás de nós. E ele responde para os seus discípulos: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ante este aparente descaso, ela insiste, chega e adora o Senhor Jesus. Diz o texto que ela, então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele prossegue dizendo: não, mas não é bom pegar no pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Então, amados, ao
alguns críticos da Bíblia, aqueles que querem achar alguma falha no ministério, no caráter do Senhor Jesus, inutilmente, né? Inutilmente, porque diz a palavra de Deus no livro de Hebreus que o Senhor Jesus em tudo foi tentado, mas sem nenhuma falha, sem nenhum pecado. Mas aqueles que procuram achar alguma falha no ministério do Senhor Jesus, então eles procuram dizer que o Senhor Jesus ele foi cruel com essa mulher, quando aparentemente ele ignora ela. Mas, amados, o Senhor Jesus, em nenhum texto da palavra do Senhor, em nenhuma parte do seu ministério, durante o período em que ele esteve aqui, o Senhor Jesus, ele jamais foi cruel, ele jamais ignorou alguém, ele jamais ignorou o pedido, a aflição de alguém, de quem quer que seja. E não seria essa mulher que sofreria esta crueldade. Esta aparente, quando o Senhor aparentemente ignora ela, tudo tinha um propósito. Primeiramente para aqueles que dizem que o Senhor Jesus foi cruel com ela no início e preconceituoso. Não é verdade, porque se o Senhor Jesus fosse preconceituoso, nem pisar em solo gentil ele pisaria, pois aqui ele não estava em solo judaico, ele estava no meio dos gentios. E vale salientar, vale lembrar que uma grande parte do ministério do Senhor Jesus foi efetuado na Galileia dos gentios, no meio dos gentios. Então o Senhor Jesus de forma nenhuma não foi nem cruel e nem preconceituoso com essa mulher. Primeiramente, que quando essa mulher sai de casa aflita para pedir a ajuda do Senhor Jesus, ela já sai com a bênção na mão. Ela não sabia, ela não se dava conta. Mas a bênção já estava na mão dela, porque ela já saiu de casa com o coração convicto de que o Senhor Jesus poderia curar a filha dela, poderia livrar a filha dela daquele cativeiro satânico, daquele cativeiro demoníaco. Mas acontece, amados, que essa aparente ignorância do Senhor Jesus acerca dessa mulher, quando aparentemente ele ignora ela, na verdade ele estava usando esta mulher, ele estava usando ela para aplicar uma lição aos próprios concidadãos dele, aos judeus, e mostrar para os gentios qual era a situação de uma pessoa que padecia de fato de algum preconceito, de alguma discriminação. Porque o Senhor Jesus não, mas os judeus normalmente eles chamavam os cananeus, eles chamavam os gentios, aqueles que não pertenciam às camadas judaicas, eles chamavam eles de cães. E o Senhor Jesus estava mostrando para os discípulos, não somente para os discípulos, mas a todos que estavam ali ao redor, mas principalmente aos discípulos que continuariam a sua obra após ele ascender ao céu, de que o ministério do Evangelho, que a pregação do Evangelho não era construído de atos preconceituosos, de atos de crueldade. E quando ele aparentemente ignora aquela mulher, ele estava mostrando para os apóstolos o que era sentir na pele uma pessoa ser discriminada, sofrer um certo tipo de preconceito, ser humilhado, ser desprezado. E, na verdade, eles não entendiam naquele momento de que ele estava usando aquela mulher, nem aquela senhora
não sabia que estava sendo usado pelo Senhor Jesus para aplicar uma lição ímpar, não somente aos discípulos, para que eles tivessem consciência de que a pregação do Evangelho, que a missão da igreja não constituiria em pregações preconceituosas, mas que todos aqueles que ouvissem estivessem dispostos a crer no Senhor Jesus seriam acolhidos como filhos de Deus. E eles precisavam compreender este fato. Então, por isso que aparentemente, ele primeiramente não responde nenhuma palavra para ela, e depois ainda fala para ela: olha, não é bom pegar no pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Voltando ao texto, ao mesmo texto do Evangelho de Marcos, ele fala que, olha, não é bom saciar antes, tem que saciar antes os filhos, para depois saciar os cachorrinhos. Quando fala aqui os cachorrinhos, não está falando aqueles cachorros da rua, aqueles cachorros selvagens, eram aqueles cachorros domésticos que os donos tinham, e geralmente caíam as migalhas, caíam da mesa dos seus senhores, e aqueles cachorrinhos, eles tinham direito de comer aquelas migalhas, e eles não eram enxotados. Então aquela senhora que vinha de uma linhagem nobre, porque ela vinha de uma ascendência nobre, ela era grega, um povo muito culto, um povo muito respeitado, e geralmente os gregos, não todos, mas uma parte dos gregos, eles eram orgulhosos, eles eram acostumados, quando eles precisavam de algo, eles não pediam, eles ordenavam. E então essa senhora, quando aparentemente o Senhor Jesus trata ela aparentemente, apenas aparentemente, com um menosprezo, na verdade, aquela senhora ela estava sendo levada a se ainda havia algum resquício de orgulho no seu coração, por sua ascendência, de sua cultura, ela estava sendo levada a se despojar de todo e qualquer sentimento de orgulho que ainda houvesse no seu coração. E ela demonstrou isso quando ela humildemente fala para o Senhor Jesus, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, naquele momento, aquela senhora, ela demonstrou totalmente uma liberdade, ela estava livre de todo e qualquer orgulho, pois ela não se sentiu ofendida. Na verdade, em outras palavras, ela estava dizendo: sim, Senhor. É como se ela estivesse dizendo: não, eu tenho assim, algum conhecimento dos escritos judaicos, porque tinha mesmo, que ela chamou o Senhor Jesus de filho de Davi, e eu sei que o Cristo vem primeiramente para remir a Israel. Eu não estou pedindo o pão dos filhos, eu sei que eu não tenho direito no pão dos filhos, mas eu sei que as migalhas que caem da mesa dos filhos é suficiente para me alimentar, é suficiente para abençoar a minha filha, é suficiente para libertar a minha filha. E então aquela senhora que até em algumas ministrações é criticada, já vimos alguns ministrantes dizer que aquela senhora, ela estava se contentando com migalhas. Mas, amados, naquele momento, o que ela poderia dispor para ela era migalhas. Mas acontece, queridos, que nós podemos acreditar, nós podemos concluir com toda certeza de que aquela senhora, embora ela estivesse disposta a receber migalhas, ela não recebeu migalhas, ela foi abençoada. O Senhor Jesus libertou a sua filha, e não foi com migalhas, mas foi com a plenitude do poder do Espírito Santo que veio sobre a filha dela, e aquele espírito imundo teve que ir embora da vida da filha dela.
Então, aquela senhora, ela agora passa a usufruir de uma nova fase de vida, pois a sua filha agora não era mais uma cativa de Satanás, não era mais uma cativa de um espírito imundo. E nós podemos ter certeza de que aquela senhora, ela foi levada a se despojar de todo e qualquer sentimento de orgulho, porque ela seria não somente agora a mãe de uma menina liberta, de uma filha liberta, mas certamente agora ela seria uma evangelista, ela seria uma pregadora do evangelho no futuro muito próximo. Ela seria agora uma pregadora do evangelho do Senhor Jesus, ela seria uma testemunha do Senhor Jesus. Aonde ela passasse, ela diria: o Senhor Jesus é aquele que curou a minha filha, que libertou minha filha do cativeiro satânico. Então, queridos, quando Deus permite alguma situação aparentemente humilhante para nós, quando aparentemente nós pedimos uma bênção ao Senhor, nós pedimos da parte do Senhor, onde nós temos uma necessidade da parte do Senhor, que seja uma cura, que seja mesmo uma libertação de um familiar, que seja uma bênção, uma vitória, mas aparentemente o Senhor, Ele está calado. Deus sabe o momento de agir, e Ele vai agir, Ele vai operar, Ele vai abençoar, não com migalhas, embora aquela senhora, ela estivesse disposta a aceitar as migalhas, ela sabia o seu lugar, mas o Senhor Jesus, eu repito, o Senhor Jesus não abençoou ela com migalhas. Deus não abençoa ninguém com migalhas. Deus nos abençoa com a plenitude das suas bênçãos, porque Ele é o nosso abençoador. O Senhor, nosso Deus, é aquele que enviou o seu Filho amado para nos remir do nosso pecado, para nos libertar do cativeiro do pecado, para nos libertar dos cativeiros satânicos, e é aquele que é o dono da bênção, mas nós precisamos de aguardar no tempo dele, no momento dele. Se nós tivermos humildade, nós nos atermos ao nosso lugar e sabermos que não é nós que determinamos, mas que é Ele que determina, a bênção virá e nós seremos vitoriosos para a glória do seu santo nome. E assim que o Senhor Deus nos ajude, o Senhor Deus continue nos abençoando, que assim como aquela senhora saiu dali abençoada e vitoriosa, nós também possamos ser a cada dia vitoriosos em nossa caminhada, porque o Senhor Jesus, que operou na vida da filha daquela senhora, é o mesmo que opera em nossas vidas. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus em Cristo vos abençoe a todos, em o nome de Jesus. Amém.